E eu quis fazer eu tive a preocupação de fazer uma coisa bem montada, tá, gente? Claro que a gente observa vários vídeos aí, até no YouTube, ele fala em 5 minutos, mas eu gosto de explicar mais, aprofundar. Se tem esquema, eu mostro o esquema. Entende? Já é uma linha mais de professor, né? Gosto de explicar, de pegar as coisas com mais detalhes. Eles lá nos vídeos eles não explicam tudo, ficam coisas sem explicar. E aí eu vou, pesquiso, procuro pegar as informações. Então, eu acho que essa é a diferença. Por isso que minhas aulas ficam compridas, porque eu quero pegar assim, eu tento exaurir aquele assunto. Tá? Se ficar alguma dúvida, é porque ficou alguma coisa que eu esqueci, mas dificilmente fica alguma coisa faltando, tá? Aí eu gosto de preparar com bastante conteúdo. Bom, vamos lá. Medição de condensadores ou capacitores, né? Com o nosso medidor. Medir com LCR 4T os condensadores ou capacitores, tá? Bom, aqui o procedimento é o mesmo. Coloca-se o componente no soquete, fixa a peça e aperta o botão de leitura. Tá aqui, ó. Tá? Coloca-se o componente aqui. Aqui nós temos os pinos 1, 2 e 3. Aí a gente escolhe. Quando o terminal é muito grande, a gente pode utilizar esses uns que estão do lado direito. É o mesmo, eletricamente, o mesmo ponto desse ponto aqui. O ponto 1 que está à esquerda. Tá? Se tiver dois componentes, pode colocar esses dois componentes em terminais diferentes. Ele vai apresentar dois valores. Se a gente colocar somente um, se colocar em paralelo, ele vai fazer a leitura total. Ele não vai identificar que são dois condensadores em paralelo. Tá? Então, a gente pode medir dois componentes aqui usando as 3 entradas. Tá? E ele vai mostrar a simbologia separada de cada um. Tá? A gente pode medir, ele vai dar o valor do símbolo do condensador, vai escrever o nome, o valor, e o valor é 4 dígitos. A gente tem observado que ele utiliza 4 dígitos para mostrar os valores. Tá? Bom, vamos lá. Eu peguei aqui o primeiro nosso exemplo. Eu busco pegar um valor pequeno e ir até um valor mais alto. Uma ordem só didática, tá? Bom, aqui apresenta uma coisa nova que não apresentou na resistência. Eu peguei um condensador de 22 picofarads. Aqui a foto dele, ampliada. Mandei fazer a leitura. Olha o que apareceu aqui. Ó. Quando aparece essa interrogação, tá? Ele não conseguiu identificar essa peça. Quando ele não consegue identificar, ou o valor é muito baixo, ou o valor é muito alto acima, ou a peça está com defeito. Tá? Se fosse uma resistência que tivesse que marcar alguma coisa e não marcou nada, ela está com defeito. Tá? Então aparece essa ecrã aqui. Aí eu falo assim, poxa professor, e aí? Como que eu meço esse condensador de 25? 22, né? Que é abaixo de 25. Bom, a gente tem duas possibilidades. Tá? Eu tenho aqui como, vamos dizer assim, simular uma probabilidade de ele fazer a leitura. Nós vamos ver lá com o diodo que quando ele mede um diodo, vai aparecer aqui, diodo. Aqui é a tensão a tensão de barreira de potencial, 674 milivolts, ou seja, 0,674 volts. E lá na medição de diodo, ele dá a capacitância na polarização inversa. Olha que coisa legal, hein? O diodo, tem diodos que tem capacitância na polarização inversa, lembra? Lá na teoria de diodos, quando a gente polariza ele inversamente, a gente vai ter essa medição. Então, o que vai acontecer aqui? Eu coloco ele em paralelo com o diodo. Quando ele medir o diodo, na polarização inversa ele dá o valor do condensador, ó, 21 picofarads. Lembra o valor dele? O valor dele é 22 picofarads. Com a tolerância, que um condensador desse tem em torno de 10% de tolerância, né, cerâmico, ele tá bom. Então, eu utilizei a medição do diodo para testar ele.
tá? Porque no diodo ele mostra capacitâncias pequenas. É interessante, né? Foi a maneira que eu encontrei de medir. Essa é uma maneira que eu encontrei. E existe outra. A outra maneira é o quê? A gente colocar dois em paralelo. Se eu tenho dois condensadores de 22, eu posso colocar eles em paralelo. Aí vai lá na teoria de condensadores, associação em paralelo. A associação de paralelo de condensadores soma-se o valor. Não é igual a resistência. A resistência em paralelo divide. Não, aqui o condensador soma. Então aqui eu tenho 22 com 22, teria que dar quanto? 44. Tá? Só que lá já marcou 21, porque não tem uma precisão. Então eu sei que esses condensadores estão com uma capacitância não de 21, mas de 21,5. Porque quando eu coloco os dois em paralelo, me dá quanto? 43. 43 dividido por 2, 21,5. Então eu tenho aí duas formas de medir o condensador de baixo valor, se ele não conseguir ler. Ou eu coloco em paralelo dois iguais, ou pode ser dois diferentes também, tá? Só que os iguais é melhor. O diferente você vai ter que diminuir de um e de outro. Você pode medir um, medir o outro, e aí um não vai dar, mas o outro vai dar. E quando você colocar em paralelo, o que ficar mais é ele, tá? Então, tem essas duas maneiras que eu encontrei de medir um condensador abaixo de 25 picofarads. É bem legal. E aqui, ainda a gente depois, claro que com isso aqui, quando formando, for estudar a associação de resistências e de condensadores, pode usar isso aqui para medir, hein? Seria uma dica boa, hein? O formando está estudando associação série paralelo, vai lá e faz a montagem, faz o cálculo, aí coloca aqui para testar, para ver. É legal para ver o valor. Poderia fazer com multímetro também, mas pode fazer com isso aqui também. Tá bom, gente? Então são essas duas dicas aí. Condensadores de valor muito baixo, ou a gente coloca em paralelo com diodo, ou com dois condensadores em paralelo. Opa, atenção, 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 cuidado, hein? Lembra que esse medidor aqui, ele não pode ser jogada tensão nele, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado que o condensador ou capacitor, ele pode armazenar cargas elétricas, ele pode ter tensão. Então a gente tem sempre que descarregar o condensador antes de colocar um curto, tá? Descarregar é você junta os dois terminais e descarrega ele. Senão pode queimar o aparelho, tá? Então essa é uma observação importante. Resistência de outras e não tem esse problema. Condensador tem. Claro que não um condensador desse de cerâmica, mas um condensador de eletrolítico sim, tá? Bom, aqui, gente, eu queria... Isso aqui também merece uma aula, tá? Mas eu fiz um resumo, porque isso aqui é importante, tá? ESR, resistência em série equivalente, tá? O que vem a ser isso aqui, ó? Ele diz lá no manual que para valores acima de 5.000 picofarads, que seria 5 nano, ele mede esse ESR. Vai aparecer lá no ecrã esse ESR, tá? Outro detalhe, o eletrolítico que tem polaridade ou tântalo não precisa se preocupar com a polaridade. Tanto faz, ele vai ler de qualquer jeito, tá? Ele não indica a polaridade do eletrolítico e tanto faz colocar de um jeito ou de outro. Agora eu vou ter que falar do ESR, eu acho que eu não tinha comentado. Então, o que acontece, gente? Lá na década de 80 e 90, em que os aparelhos eram muitos aparelhos analógicos, som, TV, o digital estava começando, o computador estava ainda começando, a gente não tinha muito problema. Tá? Essa ESR é uma resistência equivalente que fica de acordo com o tipo do nosso condensador. Tá? Ou seja, é uma resistência interna do condensador. Ela é diretamente proporcional à tensão de trabalho. Ou seja,
Quanto maior o valor da tensão do condensador, maior é a ESR. Tá? Maior é essa resistência. Essa resistência, ela é o somatório das resistências internas do condensador. Terminal, dielétrico, o material da placa, a isolação, tudo isso gera uma resistência. Tá? E principalmente para as altas frequências é um problema. Para baixas frequências, nem tanto, mas para altas frequências, sim. Tá? Por que eu falo que na década de 80 e 90 a gente não se preocupava com isso? Porque a gente ainda não estava à frente com tanto processamento, com tanta frequência. Quando o mundo se digitalizou, o analógico praticamente se digitalizou. Né? A gente não tem muita coisa mais analógica, foi tudo sugado para a era digital. Aí a gente tem fonte chaveada, a gente tem placa-mãe, tem processamento aqui e ali, um monte de osciladores gerando frequências. Aí o problema veio. Tá? Porque para frequências mais altas, para esse circuito fonte chaveada, placa-mãe, esse ESR dá problema. Então muito cuidado, tá? Aqui começa-se a ter um dado novo que a gente tem que medir. Eu coloco esse desenho para facilitar o entendimento aqui, ó. Aqui nós temos o condensador em série com essa resistência, tá? Então, o ohmímetro, o capacímetro, o multiteste não mede ESR, tá? Então, isso é mais uma vantagem desse medidor. Esse medidor, ele traz, além dessas medidas, ele traz isso. Tá? Eu, na verdade, comprei ele mais por causa disso. Aí eu vi que, poxa, era legal ele ter várias outras coisas. Tá? Então, esse ESR é importante a gente saber. Principalmente quem trabalha com informática, placa-mãe, essas coisas. Tá? Se você precisar... Porque às vezes o capacitor, o condensador, ele vai estar com o valor certinho, mas ele pode estar com um valor de ESR muito alto. Isso vai prejudicar o funcionamento do circuito. Tá? Então a gente vai ter que medir. E um detalhe que a gente fazia na década de 80, 90 e tal, que agora tem que ter cuidado. Quando a gente substituía um condensador, a gente falava assim... Coloca um condensador com o mesmo valor ou a mesma tensão. Mas se a gente não tiver da mesma tensão, coloca um a mais, tensão a mais, porque ele não vai estourar. Só que depende. Agora, com esses circuitos, quando for um circuito muito crítico, se a gente colocar uma capacitância maior, pode dar problema, porque essa resistência interna vai ser maior. Então, hoje a gente tem que ter com bastante cuidado isso. Então, quando se projeta o circuito, ele, por exemplo, tem lá algumas tensões hoje padrão de 6,3 volts. É uma tensão baixa. Por quê? Para esse ESR ficar baixo. Se eu pego um condensador de 50 volts, coloco no lugar de um que era de 10, a resistência interna desse é bem maior. A gente vai ver aqui. Tá? Então vamos lá. Como que eu sei? Não precisa decorar, não é necessário. Essa tabela a gente encontra à vontade na net. Tá? Aqui eu tenho uma tabela de referência para saber se o condensador está bom ou não. Nessas linhas aqui eu tenho os valores da capacitância. Tá? 1 microfarad, 2. Isso só começa a ser preocupante nos eletrolíticos. Os condensadores de menor valor geralmente não impactam muito com SR, não há muito problema. Então, aqui a gente vai utilizar mais para os eletrolíticos. Então, aqui tem os valores de capacitância e aqui tem os valores de tensão. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, um condensador de 22 microfarads para 10 volts, ele tem uma resistência de 5,4 ohms de ESR. Se eu vou aumentando a tensão, eu consigo diminuir até um determinado momento. Eu diminuo meu SR aqui, depois aqui ele aumenta de novo, depois ele diminui, depois ele aumenta. Então tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de substituir. Porque se eu coloco, vamos dizer que o meu circuito tem um aqui com SR 1.2.
Aí eu vou e coloco essa tensão de 10 volts, essa resistência interna é alta. E se a resistência interna é alta, vai aquecer o condensador vai esquentar, vai estufar, pode explodir, pode estourar, pode estufar, pode danificar ele. Tá? Aqui, por exemplo, já 4,7 microfarads, quando eu aumento a minha tensão, eu vou aumentando meu ESR. Aqui, 450 volts, o ESR vai para 5,65. Aqui já é 3,5, aqui já é 2, então tem que ter... A gente vai sempre, quando for medir, eu vou consultar a tabelinha. Se está dentro... Se o ESR estiver fora, estiver muito alto, pode trocar que está ruim. Mesmo que o valor do componente esteja bom, tá? Mesmo que a capacidade dele esteja boa, se o ESR estiver muito alto, troca. Que está com problema. Tá? Aí, uma outra coisa que aparece lá. Então, estão entendendo, gente, como é que eu gosto de... Por isso que eu fiquei uma semana programando essa aula aqui. Porque eu tive que ficar pesquisando e estudando, fazendo os testes. Eu não apresento um equipamento sem destrinchar tudo que aparece lá. Chega aqui, coloco, né, bota a peça aqui, mede. Isso aí todo mundo faz. Você não precisava de um professor para explicar isso. Todo mundo aqui tem condições de pegar um aparelho desse, botar a peça e ler. Mas... tem que saber interpretar o que acontece ali. Eu acho que esse que é o papel do formador. Ele vai abrir o leque daquilo ali. Aí aparece uma outra coisa. Olha só que potencialidade. Ele ainda me diz aqui, vai aparecer no ecrã um veloz. Tá? Veloz, uma tradução assim simplificada, é uma tensão perdida. Né? Ver tensão, loss perdido. Ou seja, uma... perca de tensão, ou seja, o condensador ele serve para quê? Para armazenar uma tensão, né? A gente armazena uma tensão. Claro, gente, que com o tempo essa tensão vai decaindo. Ele não vai ficar com uma tensão armazenada por anos e anos. Isso há vamos dizer assim, há um decréscimo dessas cargas e ele vai caindo. Ele faz isso. Ele faz uma leitura de um pulso entre um valor anterior com o valor. Ele faz uma comparação. Então ele faz uma leitura da tensão em um determinado momento e aí ele conta um tempo e faz outra leitura. E ele vê quanto de capacidade e quanto de tensão está se perdendo. Isso é em percentagem, não é em valor. Tá? Então ele mostra o quanto esse condensador está armazenando bem. Se eu tiver um veloz muito alto, aí significa que não está muito bom. Ele está perdendo. Porque o que acontece? Um condensador com fuga, o eletrolítico não está bom, o isolamento não está muito bom. O que vai acontecer com o veloz? Vai ficar alto. Entendeu? É uma maneira da gente identificar um condensador com fuga. Lá na medição do ohmímetro, a gente vê a fuga como? Colocamos de um lado, o ponteiro vai e volta ao infinito. A gente inverte, ele vai e volta ao infinito. Tá bom. Se ele não voltar ao infinito, ficar marcando um valor, significa que ele está em fuga. Existe uma passagem de corrente no meio do dielétrico lá. Tá? Então aqui ele faz essa medição também. Tá? Isso para capacitores com valor acima de 5.000 picofarads ou 5 nano. Tá? Tem que treinar as unidades. Aqui de cabeça já 5.000 picofarads são 5 nanofarads. Tá? Ele muda muito a unidade ali. Tá? Ele bota pico, bota nano, bota micro. Então tem que ficar muito esperto com a unidade. Tá? Então não são todos os condensadores que ele vai trazer isso aqui. Tá? Bom, vamos então ao teste. Eu peguei aquele condensador de 22, a gente... foi mal. Aquele condensador de 22 a gente sabe que não vai medir, porque o valor dele é muito baixo, eu já tinha comentado. Tá? Só para verificar, ele não vai conseguir medir o condensador. A gente tem duas coisas. Ou a gente coloca o outro em paralelo, vai dar o dobro, a gente vê se está funcionando, ou em paralelo com o diodo.
Ó, agora eu vou aumentando. Coloquei um de 47 picofarads. Ó, beleza. Do 2 para o 3, 47. Esse está preciso, hein? Ele não, vê que ele não mostrou ESR, nem mostrou a perda de tensão. Agora 220 picofarads. Aumentei o valor do condensador. Olha lá, 227. Tá bom, um pouquinho acima. Esses condensadores têm geralmente 10% de tolerância, tá ótimo. Também não mostrou perda de tensão, não mostrou nada, não mostrou ESR. 470 picofarads. 432, está um pouquinho baixo. 10% de tolerância, que é normalmente. 43, tá dentro do valor. Tá um pouco menos de 10%. Também tá bom. Pra ver que também não mostrou nada. Esse aí, 2 nanofarads. Eu estou aumentando os valores, hein? Ó. 2 nanofarads. Ele também não mostrou nada. 2.000. Ó, cuidado a unidade, tá, gente? Aqui ele mostrou 2.000 picofarads. Ó, ele mostrou 1.989 picofarads. Tá? Se eu transformar para nano, seria 1,989 nanofarad. Tá bom, tá bem próximo do valor, tá preciso. E esse aqui ainda tem uma tolerância de também 10%, acho que é J. Bom, mas vocês verem, a tolerância também não mostrou nada de dado ainda, tá? Estamos em 2 nano. Ele falou que acima de 5 é que vai mostrar, né? Ó, 4.7 nano, vamos ver se ele mostra alguma coisa. 4.7, eu fiz o teste. Olha lá, 3.895, tá? Dentro do valor também, um pouquinho abaixo. Ó, agora um detalhe, hein? 5 nanofarads. Ó. 5 nanofarads. Opa, ele já começou. Ele não me mostrou o ESR, mas me mostrou a perda de tensão. Ó. Perdeu muito pouco, 0,4%. Aqui tem um detalhe, gente, que é o seguinte, ó. Eu já tinha uma leitura aqui. Eu já tinha uma leitura, tá vendo? Eu medi um diodo anteriormente aqui. Não tem problema nenhum. Vocês podem colocar a peça e apertar. Aqui só vai apagar depois de 28 segundos. É que eu fiz uma medição, aí filmei. Fiz outra medição, filmei, entendeu? Então não tem problema nenhum. Ele vai fazer a nova leitura. Pronto, deu leitura. Se eu deixo ele parado ali, em cerca de 28 segundos ele desliga. Aí eu faço a leitura de novo. Agora 10 nanofarads, hein? Agora, vamos ver. 10 nanofarads. Ó, 10 nanofarads, ele já vai me dar o que aqui? Ó, 10 nanofarads são 10.000 pico, tá? 10.000 picofarads, ó. 9.759, tá dentro da tolerância. E aqui a tensão perdida 0,3%. Muito pouquinho, tá? Muito pouquinho, um valor muito baixo. É menos de 1%. Ele até agora não mostrou o ESR, tá? Esses de cerâmico, eu falei a vocês, não tem muito problema, tá? 33 nanofarads, vou fazer o teste. Olha lá, 29,43. Esse não me mostrou nada. Não teve nenhuma perda de tensão aí, ó. 47 nano, vamos fazer a medição de 47 nanos, ó. Faço a leitura. Ó, aqui ele me mostrou, tá dando 55, um pouquinho acima o valor, né? Já está perto de 10%. E a perda de tensão 0,6%, tá? Baixo também. Ó, aumentei 100 nanos agora, hein? Botei um valor maior. Estou aumentando cada vez mais os valores. Ó, mesma coisa, 107, tá dentro da tolerância, 0,6, tá bom. Ele aqui ainda não me mostrou o ESR ainda, tá? Agora já veio com um condensador de 220 nanos, já bem maior. Ó, aqui ele já me mostra um ESR alto, tá? Ó, 203, era 220, era 203, uma perda de tensão de 0,2. Olha o ESR dele, 5,1. Não tem naquela tabela, porque aquela tabela ela começa a partir de 1 microfarad.
que seria 1000 nano, tá? Mas esse aqui já ele é a situação dele, ele já tem esse ESR alto. Esse componente não é usado, tá? Ele provavelmente nem está com defeito, é dele mesmo. Ou se ele tiver com defeito em alguma situação, é porque ele é pela idade mesmo, alguma fabricação. Mas ele, em tese, ele tá bom, tá? Ele não tá com defeito, não, é novo. Vamos agora 470, hein? Já aumentei mais ainda, ó. 470 nano. Ó, aqui 466 nano, já está bem, valor bem mais próximo. E olha o SR 5,7 ohms, tá? Agora 0,47 mil, que na verdade é 470 também, tá? Voltando, só que está em microfarad. Ó, SR está parecido com o do outro, 492 nano. Aqui aqui tá escrito 0,47 microfarads. Ele aqui está mostrando em nano porque multiplicou por 1000, tá? Até esses valores. Agora eu já começo a ter valor de tabela, tá vendo? 4,7 microfarad por 50 volts, ó. Aqui, gente, eu já tenho que olhar a tensão de trabalho. Ó, aqui ele mostra um ESR de 2,2 ohms. A perda de tensão é pouca, baixinha. O valor está um pouquinho acima, mas dentro da tolerância. Aí eu coloquei a tabela, ó. Vamos ver aqui, ó. 4. Aqui deu 2,2, ó. Aí eu venho aqui, 4,7 por 50 volts, ó. 3. Então eu sei que esse condensador tá bom porque ele poderia me dar 3, ele está me dando menos. Então significa que ele está bom. O máximo que eu poderia aceitar aqui seria 3, tá? Ele está dando 2,2, tá bom. Então se eu pegasse esse componente no circuito, isso não seria o problema. Ó, agora vamos no valor maior, 8,2 não é um valor padrão. Ele vai mostrar, mas eu não tenho na tabela, por isso que eu nem botei a tabela. Tá? Ó, mas olha o ESR dele, muito baixo. 0,22 ohms é baixinho, é porque a tensão de trabalho dele é grande. Então o ESR é muito baixo, tá? Praticamente quase menos de 1 ohm. E o valor tá bom, 7.800 para 8.200 tá bom também. Tá? Ó, 10 microfarads por 16 volts, hein? Olha só agora, hein? Vamos ver quanto que vai dar. Ó, deu 0,8, baixinho, hein? Ó, o valor deu um pouquinho acima, mas tá bom. Dá pra gente ir um pouquinho mais acima do valor. Vamos ver agora aqui o ESR dele, ó. 10 microfarads por 16 volts. 10 microfarads. Nossa, mãe, 8, ó. Olha o valor que tá dando, 0,8. Então tá muito bom. Ah, não, esse aqui poderia chegar até 8, está dando 0,8. Ele tá bom, não é problema. Tá? Vamos agora, olha só para vocês terem uma ideia. Eu botei a tensão, o mesmo valor, mas com 25 volts. Para vocês terem uma ideia do que acontece. Olha lá, olha como aumentou, 1,5, tá vendo? Dois condensadores do mesmo valor de tensões diferentes. O ESR do outro deu 0,8. Esse deu 1,5. Vamos ver aqui, ó. 10 microfarads por 25 volts. 5,3. Bom, 5,3 para 1,5 ele está muito bom, tá? Poderia chegar até 5,3. Então, observaram? Mas mesmo assim ainda foi maior do que o outro. Se em dependendo do circuito, vocês colocassem esse condensador no lugar do outro, poderia dar algum problema. Ele poderia aquecer, ele poderia ter algum problema. Mesmo sendo o mesmo valor. Porque, por causa da resistência interna, tá? Ó, agora eu aumentei e botei para 35 volts, hein? Mesmo condensador de 10 microfarads, mas, ó, esse aqui ele alterou bastante, mas 10% também passou até quase 20%. A tensão perdida 0,9, ainda está relativamente baixo. Vamos ver aqui o ESR, 1,7 ohms. Bom, 10 microfarads agora para 35 volts, eu teria 2,2. Aqui 1,7 está bom também. Então observem, gente, que isso aí e isso aqui
Aqui é uma medição fácil. Existe uma maneira de medir isso que é complexa, tá? Quando não tinha essa medição, a gente tinha uma medição complexa para fazer isso aí. Aí tem que pegar outros equipamentos para poder chegar a esse valor. Então eu acho excelente, pô. Pelo preço, é um medidor poderoso, até assim, com bastante recurso, né? Ó, esse aqui 47 microfarad por 16 volts. Ó, esse aqui já deu uma porcentagem de perda de tensão 1,7, um pouquinho acima. Mas o ESR dele está baixo, 0,96. Vamos ver aqui 47 microfarads por 16 volts. Só um, ó. Um. Ah, deu menos que um. Ele já estaria ali um pouquinho no limite que ele teria que estar. Tá? Se tivesse menos era melhor, mas também não é considerado com defeito. Tá? Não estaria no hall de um condensador defeituoso. Agora aumentei para 100 microfarad, 16 volts. Ó, ESR 0,29. Valor tá bom, tá dando 101 mais ou menos, tá tranquilo. Aqui já perde um pouquinho mais de tensão, vocês observam 2,4. Vamos ver aqui o ESR, 100 microfarads por 16 volts, 0,7. Tá dando quanto? 0,29, menos da metade, então tá bom também. Ó, agora um grandão, ó, 4.700 microfarads por 50 volts. Vamos verificar. Ó, ESR 0,2. Vamos ver aqui, ó, 4.700 por 50 volts. Eu tenho até 0,02. 0,2. Aqui já está um pouco alto, tá? Esse aqui já está um pouco alto. Da medição que ele deveria apresentar aqui, ó, 0,02, ele já está um pouquinho alto. Mas, e é um condensador até novo. Se eu for utilizar ele numa fonte que é baixa frequência, não tem problema nenhum, tá? Agora, um circuito mais crítico, eu já poderia ter algum problema.